Durante milhões de anos, os dinossauros dominaram o planeta. O tamanho gigantesco tornou os mestres incontestáveis dos continentes. Entre eles reinava uma competição feroz. Mas na sombra destes combates de titãs, a linhagem que viria a dominar a Terra dava início ao seu desenvolvimento. Os mamíferos, a grande família a que pertencemos, surgiram mais ou menos ao mesmo tempo que os dinossauros, há 220 milhões de anos. Durante muito tempo, tiveram de se esconder para sobreviver neste mundo de gigantes. Porém, essa experiência ajudou a desenvolver as características que lhes deram sucesso. Os dinossauros evoluíram sem parar. Esta longa linhagem acabou por dar origem ao predador mais aterrador que a Terra conheceu. No entanto, após 150 milhões de anos de domínio, os dinossauros extinguiram-se e os mamíferos sobreviveram. Como terão tido tanto sucesso a nível evolucionário? Eis o segundo capítulo de uma história que também é nossa. A luta pela sobrevivência dos nossos antepassados, os primeiros mamíferos, numa terra dominada pelos dinossauros. Mamíferos contra dinossauros. O auge dos mamíferos. Os humanos pertencem ao grupo dos mamíferos. A história dos mamíferos começou a quando da dos dinossauros, há mais de 200 milhões de anos. Num mundo dominado por criaturas gigantes, os mamíferos não cresceram mais do que um rato. Habituaram-se a viver à noite e alimentavam-se de insetos. O ciclo de vida era muito curto, com apenas alguns anos. Porém, geração após geração sobreviveram e evoluíram. O cérebro começou a mudar e surgiram novas espécies. Mesmo assim, o desenvolvimento na segunda metade da era dos dinossauros permaneceu um mistério durante muito tempo. Na verdade, os fósseis desse período eram tão raros que pouco se sabia sobre o mundo há 125 milhões de anos. Um dia, uma região agrícola pacífica no nordeste da China começou a revelar o seu tesouro. A província de Liaoning tornou-se um local de referência para a comunidade científica mundial. Este penhasco com 9 metros de altura contém estratos geológicos que remontam a esse período obscuro na história da evolução dos mamíferos e dos dinossauros. São abundantes em fósseis que vieram clarificar este intervalo de milhões de anos, até então desconhecido. O Dr. Qiang Ji, da Academia Chinesa de Geologia, dirige escavações aqui há mais de 10 anos. Há 125 milhões de anos, isto era o fundo de um lago. Os corpos dos habitantes dos ecossistemas em redor foram trazidos para aqui pelo rio e depositados no fundo do lago, onde permaneceram tempo suficiente para fossilizar. Pode haver algo lá dentro.
As rochas que compõem estes estratos partem-se facilmente em placas e fazem lembrar as páginas de um livro. Nessas placas, os investigadores descobriram uma quantidade incrível de fósseis, um testemunho da diversidade de organismos que vivia aqui há 125 milhões de anos. Aqui foram encontrados fósseis de mais de 300 espécies. Este é de um réptil chamado Hyphalosaurus, um lagarto com o pescoço comprido. Aqui pode ver-se um género de tartaruga. Vê-se não só a carapaça, mas também os ossos dos membros perfeitamente conservados. Além disso, foram encontrados inúmeros fósseis de insetos minúsculos. É raro encontrar organismos tão pequenos e tão bem preservados. Em alguns espécimes, é possível identificar-se os traços delicados de asas. Liaoning deu uma visão inédita e pormenorizada do mundo há 125 milhões de anos. Liaoning é uma verdadeira arca do tesouro de fósseis. Até os insetos mais pequenos ou os organismos aquáticos minúsculos, que não costumam deixar vestígios, deixaram a sua marca. Os animais maiores, os predadores, também estavam bem preservados. Isso significa que a imagem atual do ecossistema em geral é tão precisa como uma fotografia. Há 125 milhões de anos, Liaoning era um mundo de lagos e florestas. Em redor dos lagos viviam os dinossauros herbívoros, como este Hyphalosaurus. O Repenomamus vivia no mesmo habitat e era um mamífero com cerca de 50 centímetros. Se alimentava de dinossauros bebês. No entanto, acabou por se tornar presa de um novo tipo de dinossauros. Liaoning revelou que os dinossauros sofreram uma metamorfose espetacular durante esse período. Este fóssil, descoberto em 1996, mostra a escala dessas mudanças. Pertence a um dinossauro chamado Sinosauropteryx, que media cerca de 1 metro. Mudou completamente a imagem que havia dos dinossauros dessa época. A superfície do corpo parece estar coberta por um véu escuro. Podem ver-se várias linhas que parecem arranhões. Medem cerca de 1 centímetro e vão do pescoço ao torso. São vestígios de protopenas, de uma plumagem rudimentar. O corpo do dinossauro estava coberto de protopenas. Como os dinossauros pertenciam à família dos répteis, os cientistas assumiram que eram todos cobertos por escamas. De repente, descobriram o que ninguém imaginara: a existência de dinossauros com penas. Em 白垩纪的早期，不仅仅只有
Os mamíferos não foram os únicos a sofrer mudanças espetaculares. Os dinossauros também passaram por uma revolução evolucionária importante. Em Liaoning viviam várias espécies de dinossauros com penas. Quando pensamos na quantidade de fósseis que foi descoberta aqui, percebemos que havia muito mais dinossauros com penas do que mamíferos. Na verdade, os dinossauros com penas dominavam a região ao redor de Liaoning, nesse período. Viviam em grupo, como os lobos atuais, e a sua posição no ecossistema era a de predadores vorazes. Há 125 milhões de anos, uma grande variedade de dinossauros com penas dominava o ecossistema de Liaoning. O Sinosauropteryx era um deles. Mas havia outro que se destacava pelo tamanho. Chamava-se Dilong. Media mais de 1,5 metro. Foi um dos maiores dinossauros com penas de que se descobriram vestígios em Liaoning. Uma das suas refeições preferidas era o Repenomamus. Com as patas traseiras compridas, o Dilong era um corredor ágil e um caçador exímio. Os Repenomamus não tinham hipótese. Desde que ganharam penas, os dinossauros parecem ter consolidado o domínio. Como é que as protopenas lhes deram vantagem? Os mamíferos modernos podem ajudar a responder a isso. Quer vivam no gelo ou em desertos ermos, a maioria tem uma pelagem espessa. Na verdade, tem um mecanismo interno que lhes permite processar rapidamente a comida que digerem numa fonte de energia calórica para manter a temperatura do corpo elevada. O papel do pelo é impedir que o calor corporal se dissipe. Ajuda-os a manter uma temperatura interna constante, quaisquer que sejam as mudanças no ambiente. Esta capacidade de controlar a temperatura corporal chama-se endotermia. Um corpo mais quente permite mais atividade. É a endotermia que dá aos mamíferos a grande capacidade de movimento. Os répteis e os anfíbios não possuem essa qualidade. Como não têm pelo, são incapazes de produzir internamente energia calórica suficiente. Dependem completamente da energia do Sol. É por isso que não conseguem estar ativos antes de serem aquecidos pelos raios solares. O Laolestes, um mamífero que viveu há 150 milhões de anos, tinha pelo e era quase de certeza endotérmico. Foi isso que lhe permitiu viver à noite, mesmo quando as temperaturas desciam. A plumagem primitiva dos dinossauros cumpria o mesmo tipo de funções. O Dr. Xing Shu, da Academia Chinesa de Ciências, tem a certeza de que os dinossauros com penas passaram a ser endotérmicos. Uma das provas é Meilong,
um fóssil de um dinossauro com penas que foi descoberto em 2004. É um fóssil excepcional de um dinossauro adormecido. Mei Long morreu a dormir e acabou por se fossilizar gradualmente. A postura que adotou para dormir prova que os dinossauros eram endotérmicos. A posição da cabeça é particularmente reveladora. Quando a cabeça está afastada do corpo, é por aí que o calor se perde mais depressa. Mei Long escondeu a cabeça sob as penas dos membros superiores, o que mostra que estava a fazer o melhor para preservar o calor corporal. A posição particular deste dinossauro mostra que, como os mamíferos, os dinossauros eram endotérmicos. Mei Long adotou prudentemente a posição para dormir, que melhor lhe permitia manter uma temperatura constante. Assim, estes dinossauros cobertos de penas eram capazes de produzir energia calórica suficiente para ser ativos e velozes em todas as condições, a qualquer hora do dia ou da noite. Graças a essa nova aptidão, expandiram o domínio a novos habitats ecológicos. Porém, o surgimento das protopenas abriu novas perspectivas evolucionárias. As penas que serviam para preservar o calor corporal continuaram a evoluir, juntamente com novas aptidões. Este dinossauro com penas chama-se Microraptor. Pensa-se que vivia nas árvores e que sabia planar. Em algumas espécies, as protopenas evoluíram para penas reais e essas espécies aprenderam a voar. Este é o fóssil de um dinossauro chamado Ianornis. Era um tipo de ave primitiva, uma das primeiras a conquistar o céu. Distingue-se perfeitamente o contorno das penas com cerca de 10 centímetros na ponta dos membros superiores. Em Liaoning foram encontrados vários tipos de aves primitivas como esta. No caso das aves modernas, a posição para dormir é exatamente como a de Mei Long. As aves atuais são descendentes diretos de algumas espécies de dinossauros com penas. Durante a segunda metade da corrida evolucionária entre os mamíferos e os dinossauros, estes últimos sempre dominaram. A forma como os dinossauros com penas se diversificaram prova o sucesso que obtiveram. O que se passava com os mamíferos? Sabe-se que, pelo menos um, o Repenomamus, deu início a um contra-ataque tímido. Contudo, a sua linhagem extinguiu-se muito antes do final da era dos dinossauros. Os mamíferos que sobreviveram a este período difícil foram os que permaneceram pequenos como ratos. O Dr. Greg Wilson, do Museu de História Natural de Denver, reuniu uma coleção incrível de dentes de mamíferos que remontam à segunda metade da era dos dinossauros. A variedade de dentes mostra como os mamíferos desse período eram diversificados. Como se explica este desenvolvimento espetacular no mundo em que o domínio dos dinossauros era total?
Na verdade, foi auxiliado por um aliado inesperado que teve um papel determinante na evolução dos mamíferos. Os aliados foram as flores. Estes fósseis, com cerca de 30 centímetros, foram encontrados em Liaoning. Pertencem a uma planta chamada Archaea fructus. No topo do caule distingue-se o que parece um grupo de folhas. São flores primitivas. A Archaea fructus é a flor mais antiga que surgiu na Terra. Foi o primeiro representante de um grupo de plantas conhecidas como angiospérmicas. Segundo a forma do caule, crê-se que se tenham desenvolvido perto de rios. Nesta altura, plantas como o ginkgo, o cedro e o feto predominavam no ecossistema. A Archaea fructus começou por produzir as pequenas flores à margem deste ecossistema, rodeada por gimnospérmicas. O aparecimento destas pequenas e discretas flores mudou para sempre a superfície terrestre. Além disso, foi uma bênção para os mamíferos. Como é que o aparecimento das flores influenciou o destino dos mamíferos? Até então, nenhuma planta produzia flores. No início da era dos dinossauros, há cerca de 200 milhões de anos, todas as plantas eram gimnospérmicas. Não tinham flores, como os fetos, os pinheiros e os cedros. Essa era a principal fonte de alimento de dinossauros gigantes, como o supersauro. Mas as gimnospérmicas dependiam do vento para se reproduzir. O aparecimento das flores marcou uma evolução incrível no mundo das plantas. Na verdade, foi um novo mecanismo reprodutor extremamente delicado que incluía os insetos. Quando as flores nascem, atraem os insetos para o interior, para o néctar. Enquanto recolhem o néctar, os insetos são cobertos por pólen. Quando passam para outra flor, transportam o pólen com eles. Assim, o pólen pode chegar ao pistilo de outras flores de forma mais eficaz. O aparecimento das flores foi uma verdadeira revolução em termos de reprodução. Mas também teve um efeito espetacular na vida dos insetos. Quando as gimnospérmicas predominavam, a família de insetos era constituída sobretudo por libélulas e gafanhotos. As abelhas, as moscas e outras espécies que conhecemos hoje só apareceram depois das primeiras flores. O néctar das flores era uma nova fonte de alimento para os insetos. Esta abundância repentina despoltou um aumento no número e nas espécies. Geração após geração, flores e insetos seguiram a evolução, desenvolvendo uma simbiose e criando uma maior diversificação nas duas famílias. Os mamíferos lucraram imenso com esse processo. Desde a origem, os insetos foram a sua principal fonte de alimento.
Foi o aparecimento das flores e a multiplicação de insetos que explicaram a diversificação repentina da dentição dos mamíferos. Cada tipo de dente corresponde ao tipo de inseto que o animal comia. Graças ao aparecimento das flores, a diversificação dos mamíferos acelerou. Foram sempre pequenos, mas o número explodiu. A diversidade na forma e o aumento da população foram dois bens preciosos e fundamentais para a sobrevivência dos mamíferos no último período da era dos dinossauros. Após mais de 140 milhões de anos de evolução, a família de dinossauros gerou o predador mais impressionante que existiu na Terra. Era um animal com um poder difícil de imaginar hoje. Os alligators, que vivem no lago Talkeem, no norte da Flórida, são os animais que têm mais em comum com os grandes dinossauros. Assim, o Dr. Gregory Erickson escolheu usá-los como modelo para avaliar o poder das mandíbulas do derradeiro parente dos dinossauros carnívoros. Crocodiles are living, what we call archosaurian reptiles. They're the reptiles that Os crocodilos são répteis arcossauros, os descendentes mais próximos dos dinossauros. very similar tooth structure. Por exemplo, a dentição tem a mesma estrutura. Os dentes estão alojados no maxilar. Além disso, a musculatura é muito semelhante. São os melhores exemplos vivos que temos para analisar o poder da dentada do Tiranossauro Rex. How bite forces were generated by animals such as Tyrannosaurus rex. O tiranossauro é o mais assustador de todos os dinossauros carnívoros. Alguns destes monstros podiam atingir os 12 metros e pesar mais de 5 toneladas. Este alligator tem apenas 3 metros e pesa cerca de 200 quilos. Eis o que acontece quando colocam o osso de um veado entre os seus dentes. É simplesmente pulverizado. Graças a este instrumento, o Dr. Erickson poderá medir a força da dentada. Everybody hang on. Here we go. Oh gosh, Jesus. 2,423 pounds. O medidor indica 1.100 quilos. Mais de uma tonelada. Segundo os cálculos do Dr. Erickson, a extrapolação deste modelo sugere que as mandíbulas de um tiranossauro podiam, sem dúvida, exercer uma pressão de 4 toneladas. Uma tonelada e meia já é uma pressão enorme, o suficiente para o animal cravar os dentes em qualquer presa. Tendo em conta o tamanho, estamos a falar de 4 toneladas. É uma pressão suficiente para morder facilmente as presas e até atravessar a porta de um carro. É difícil imaginar o que poderia resistir a uma dentada destes animais. Or a car or something like that. So again, there's not a whole lot that would have been able to stop the bite of one of these animals. Com mandíbulas capazes de esmagar tudo, o tiranossauro era o derradeiro predador da linhagem dos dinossauros, o resultado de mais de 100 milhões de anos de evolução. Era uma criatura assustadora, mas continua rodeada por grande mistério.
Um exame ao esqueleto de um tiranossauro levanta várias questões sobre a sua eficácia como caçador. Here's an animal that had these little... Os membros inferiores eram demasiado curtos e com pequenos ossos. Como podia ser veloz? And here we have an animal that Não parece um animal muito ágil, nem rápido. Sendo assim, como caçava as presas? possibly run down prey. As mandíbulas eram sem dúvida impressionantes, mas as patas traseiras pareciam extremamente pequenas e inofensivas. Tendo em conta a massa corporal e as pequenas proporções dos membros inferiores, estima-se que o máximo que podia correr seria 15 km por hora, o que mal equivale à velocidade de uma bicicleta. Então, como capturava as vítimas? Muitas questões e poucas respostas. Em 2005, o Dr. Xing Shu fez uma descoberta incrível sobre o tiranossauro. Provou que descendia dos dinossauros com penas de Liaoning. Estas notícias surpreenderam a comunidade científica e foi o fóssil de Dilong que forneceu a prova irrefutável dessa ligação. Um corte transversal do dente da frente do Dilong revela a forma de um D maiúsculo. Apenas os membros da família do tiranossauro possuíam esse tipo de dentição. Após verificar outros elementos, como a forma do crânio, os investigadores foram obrigados a concluir que o tiranossauro era realmente descendente de Dilong. Será possível que o poderoso tiranossauro possa outrora ter tido penas? Como o Dilong tinha penas, podemos presumir que os descendentes, os tiranossauros, também tivessem. Porém, para um dinossauro adulto com várias toneladas, as penas não seriam muito úteis. Imagino que as tenha perdido ao crescer. Contudo, é provável que os jovens tivessem penas. O fóssil de Liaoning obriga a olhar para o tiranossauro com outros olhos. É difícil imaginar que estes monstros tivessem tido penas. Contudo, os jovens tiranossauros deviam estar cobertos delas. Há apenas cerca de 30 esqueletos de tiranossauros no mundo. Para ter uma prova definitiva, o Dr. Erickson retirou uma amostra de um desses espécimes. Fez um corte transversal no osso de um tiranossauro. Ao longo do corte distinguem-se pequenas linhas. Parecem os anéis de crescimento que se encontram dentro das árvores. Ao estudar os espaços entre eles, pode deduzir o ritmo de crescimento anual do animal. O espaço maior à esquerda corresponde ao crescimento do tiranossauro quando tinha 16 anos. As linhas à direita estão muito mais unidas. Após os 18 anos, o ritmo de crescimento diminui visivelmente. Este corte provou pela primeira vez que o tiranossauro cresceu exponencialmente durante alguns anos, entre os 14 e os 19. Embora o ritmo de crescimento do nascimento, até aos 13 anos, tenha sido lento. Durante os primeiros 12 anos de vida, o corpo do tiranossauro era magro e as patas traseiras eram esguias. Estima-se que foi nesse período que o tiranossauro esteve coberto de penas. A partir dos 14 ou 15 anos, passou por um ritmo de crescimento espetacular de 2 kg por dia. Em seguida, por volta dos 18 anos, abrandou. As penas desapareceram, as mandíbulas ganharam a forma definitiva e o corpo ganhou força. Assim, em proporção, as patas traseiras tornaram-se pequenas. Isso significa que, ao longo da vida, o tiranossauro teve 2 aspectos distintos. So they were just gangly animals, but they certainly were very swift animals, perhaps even...
Os jovens eram, sem dúvida, mais ativos, mais ágeis e mais rápidos do que o Tiranossauro Rex adulto. Por volta dos 18 ou 19 anos, tornavam-se animais adultos muito mais massivos, entre os 600 e os 800 quilos, o mesmo de um elefante. Nessa altura eram mais fortes, mas devem ter perdido grande parte da sua agilidade. It probably would have lost a lot of agility by the time it reached that size. Durante os primeiros 15 anos de vida, antes de se tornar uma besta poderosa, o tiranossauro possuía a rapidez e a agilidade dos antepassados com penas. Mas isso não é tudo. No ocidente do Canadá, uma descoberta recente revelou informações perturbadoras sobre o seu estilo de vida. Estamos em Alberta. Enterrados sob esta neve, encontram-se estratos geológicos com 66 milhões de anos. Esta vastidão é um dos locais ricos em fósseis mais importantes do mundo. O Dr. Philippe Curie, da Universidade de Alberta, é um dos grandes especialistas em dinossauros. Há cerca de 10 anos, dirigiu uma escavação em busca de fósseis de um primo do Tiranossauro Rex. O que a equipa encontrou foi completamente inesperado. Pouco a pouco escavaram inúmeros esqueletos. Os fósseis de 22 dinossauros estavam enterrados num só local. Até agora sempre se acreditou que os dinossauros carnívoros de grande porte, como o Tiranossauro Rex, eram criaturas solitárias. Esta descoberta veio contradizer isso e provou que alguns dos carnívoros gigantes viviam em grupos. Além disso, o grupo era composto por indivíduos de várias idades, desde jovens a adultos. Em Alberta, encontramos a primeira prova de que o tiranossauro se deslocava em grupos. Nos últimos anos, encontramos outros locais em Montana e na Mongólia que indicam que os tiranossauros, parentes próximos do T-Rex, também viviam em grupos. In fact, we're probably packing animals as well. Os jovens tiranossauros com penas viviam ao lado dos parentes gigantes. Hoje, ao contrário da imagem de monstros solitários, pensa-se que os tiranossauros tenham vivido em unidades familiares e cuidados dos jovens coletivamente. É evidente que, a dada altura, viveram em unidades familiares. Apesar de ser uma atitude que achamos comum nos mamíferos ou mesmo nas aves atuais, não o vemos nos répteis. Contudo, temos várias provas disso em relação aos tiranossauros. O poder do tiranossauro era incrível, mas não o impedia de viver em unidades familiares e de criar e proteger os jovens o máximo possível. Para o Dr. Curie, esta descoberta surpreendente detém a chave para o mistério que rodeia a eficácia do tiranossauro como caçador. Estes grupos de tiranossauros eram compostos por jovens ágeis e velozes e adultos massivos, com uma força fora do comum. Ao caçarem juntos,
eram capazes de apanhar qualquer tipo de presa. Cooperatively and could take down anything they wanted. Eis como o Dr. Curie acha que o tiranossauro caçava. O triceratopo é a presa. Este animal com 3 chifres era, sem dúvida, o dinossauro herbívoro mais comum desse período. Uma família de tiranossauros está escondida na floresta. Depois de avistarem a presa, 2 dos jovens mais rápidos perseguem o triceratopo. Não têm a força suficiente para derrubar a presa sozinhos. Mas conseguem levá-la para perto das mandíbulas mais poderosas de sempre. Este era o segredo do sucesso dos tiranossauros. Ao caçar em grupo, combinavam o poder dos adultos com a agilidade dos jovens. Durante 150 milhões de anos, os dinossauros dominaram todas as outras formas de vida na Terra. O Tiranossauro Rex foi a derradeira forma da sua evolução. Apesar do poder fenomenal, escolheram aproveitar ao máximo a vida em unidades familiares. Assim foram capazes de proteger as crias e seguir com a evolução, assegurando a continuidade de geração em geração. Os mamíferos, por outro lado, continuaram a evoluir sob a pressão permanente destes gigantes. O seu poder era bastante diferente. No fundo, resumia-se à sucessão rápida de cada geração e à diversidade. Porém, para essa estratégia resultar, era necessário assegurar que os jovens, por norma mais vulneráveis do que os adultos, sobrevivessem. Como é que estes mamíferos minúsculos protegiam os jovens dos predadores que os rodeavam? Estamos na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Este é o fóssil de um mamífero que surgiu no final da era dos dinossauros. Foi batizado como Cimolestes. A mandíbula tinha cerca de 3 centímetros. O corpo não tinha mais de 15 centímetros. Aparentemente, o tamanho dos mamíferos não tinha aumentado. Em vez disso, desenvolveram um mecanismo sem precedentes para assegurar a sobrevivência das crias. Os primeiros mamíferos eram, na verdade, descendentes de um grupo de répteis. Pensa-se que o mamífero mais antigo conhecido, o Adelobasileus, ainda punha ovos. Porém, a reprodução ovípara tem muitos riscos. Como se impede que os predadores roubem os ovos? Como se protegem do tempo e de outros perigos naturais? Inúmeras ameaças limitavam as hipóteses de sobrevivência das gerações seguintes. 150 milhões de anos depois, durante a era do Tiranossauro,
os mamíferos desenvolveram outra estratégia que lhes permitia criar os jovens dentro do corpo durante o máximo de tempo possível. Este passo fundamental ocorreu durante o período em que o Timor-Leste viveu. O aparecimento da placenta permitiu-lhes assegurar a proteção e a alimentação dos descendentes durante mais tempo. Ao abrigá-los dos múltiplos perigos do mundo exterior, os mamíferos aumentaram as hipóteses de sobrevivência. Live birth via the placenta has several major advantages. A reprodução vivípara trouxe várias vantagens. A mãe podia alimentar diretamente a cria e mantê-la durante mais tempo sob a sua proteção. A temperatura corporal era controlada, o que permitia um desenvolvimento mais rápido e garantia mais hipóteses de sobrevivência após o nascimento. Hoje continuamos a beneficiar das vantagens dessa estratégia. Assim, a placenta que liga a mãe ao bebê é uma estratégia antiga para assegurar a sobrevivência da espécie. Os nutrientes e o oxigênio necessários para o desenvolvimento do bebê são extraídos diretamente do sangue da mãe, através da placenta, e transportados pelo cordão umbilical. Este mecanismo reprodutor sofisticado provou ser muito eficaz. É por isso que quase todos os mamíferos modernos continuam a usá-lo. Após desenvolverem o bebê no ventre da mãe, os mamíferos estendem essa proteção através do aleitamento. O sangue transforma-se em leite e continua a alimentar o bebê com os nutrientes essenciais. Este método de assegurar o futuro da espécie ao alimentar o bebê o máximo possível com o leite da mãe é a principal característica dos mamíferos. É o legado que os nossos antepassados nos transmitiram e que lhes permitiu sobreviver à era dos dinossauros. Se não fosse o domínio dos dinossauros, os mamíferos nunca teriam desenvolvido este tipo de adaptação. De certa forma, podemos agradecer aos dinossauros por terem obrigado os mamíferos a desenvolver estratégias que asseguram o seu sucesso evolucionário. Durante quase 150 milhões de anos, os mamíferos viveram à sombra dos dinossauros. Porém, um evento iria alterar o curso da história. Foi há cerca de 65 milhões e meio de anos. O verão mal tinha começado. Um asteroide ou um cometa com cerca de 10 km de diâmetro aproximava-se da Terra a grande velocidade. Até ao último minuto, os mamíferos e os dinossauros seguiram a evolução segundo estratégias diferentes. Os dinossauros desenvolveram uma mestria incontestada sobre o ecossistema, e os mamíferos inovaram-se e multiplicaram-se numa corrida permanente pela sobrevivência. Contudo, no final, os grandes dinossauros desapareceram e os mamíferos sobreviveram. Porquê? Hoje continua a ser um mistério. Porém, é provável que o pequeno tamanho dos mamíferos tenha sido determinante para sobreviver ao caos infligido sobre o planeta. The landscape could actually hold more of these little mice because they weren't using as much. Naquele território, o pequeno rato podia ser muito mais numeroso. We could hypothetically Podemos imaginar que existiam 5.000 supersauros. Se algo causasse o desaparecimento de 1.000,
podia ser suficiente para encaminhá-los para a extinção. Por outro lado, se desaparecessem 1000 dos pequenos mamíferos, ainda restariam milhões ou milhares de milhões para seguirem com a linhagem. Neste caso, ser pequeno foi uma vantagem. Ser grande também tinha vantagens, mas quando as coisas correram mal, tornou-se uma desvantagem. So it does have its advantages, can also be a great disadvantage when things are not going well. O objeto que veio do espaço caiu no Mar das Caraíbas, atingindo a península do Yucatão. Se era um cometa, deve ter enchido o céu com estrelas cadentes. Nenhum animal entendeu a mensagem das estrelas. Graças aos mecanismos que desenvolveram para sobreviver num mundo de gigantes, a grande família de mamíferos conseguiu sobreviver a esta provação terrível. Estava prestes a começar um novo capítulo da sua história, num planeta onde não existiriam dinossauros. Tradução e locução: Dialetos.